Pessoal, estou muito feliz que muita gente tem gostado desses vídeos para as redes sociais, onde nós trazemos alguns drops, né? Não tão curtos como as redes sociais exigem, mas pelo menos que as pessoas estão vendo e estão curtindo e fazendo comentários. E hoje eu vou fazer um pouquinho mais longo mas eu peço que vocês prestem muito atenção, porque tem a ver com as CBDCs. A situação proposta pela Agenda 2030 do você não terá nada, mas será feliz. Da onde que eles criaram essa ideia? E por que que eles estão tornando isso possível de se tornar um experimento que terá resultados catastróficos, assim como foi a tentativa do socialismo? Nós estamos falando de uma construção imaginária que nós, economistas austríacos, utilizamos para construir nossas teses. Essa construção imaginária se chama economia uniformemente circular. E diz o seguinte: na construção imaginária, estou lendo Mises aqui, tá? O Ação Humana, para ser mais preciso, na página 305, o terceiro parágrafo em diante até o final desse item. Na construção imaginária de uma economia uniformemente circular estão tacitamente implícito a troca indireta e o uso de moeda. Mas que tipo de moeda pode ser essa? Essa pergunta que Mises faz é importante, porque não seria possível se não houvesse o fato de que hoje os bancos centrais mundo afora podem fazer isso. Olha que coisa maluca. Num sistema onde não há mudança, assim como nós, economistas austríacos, certa vez criticamos os economistas clássicos por conta da teoria do valor-trabalho, ter criado a teoria da mais-valia, criado o socialismo. Pode ser que a nossa construção imaginária, que é muito importante para nós, nós não podemos abrir mão dela, tenha criado esse teste que esses malucos vão fazer. E aqui fica uma crítica a Paulo Guedes, a Roberto Campos Neto, a todos os presidentes de bancos centrais que não entendem economia austríaca e precisam sair do monetarismo da escola de Chicago. Vou continuar. Mas que tipo de moeda pode ser essa? Num sistema onde não há mudanças e no qual não há incertezas de qualquer espécie em relação ao futuro, que é a economia uniformemente circular, que é o que eles estão querendo criar, ninguém precisa dispor de dinheiro. Qualquer pessoa sabe precisamente a quantidade de dinheiro de que precisará em qualquer data futura. Está, portanto, em condições de aplicar tudo o que receber, de tal maneira que as aplicações vençam na data necessária. Suponhamos que exista apenas ouro em moeda e apenas um banco central. Na medida em que se avance na direção de uma economia uniformemente circular, todos os indivíduos e firmas restringem passo a passo os seus encaixes. Você não precisa, você já sabe o que você vai viver, o que você vai consumir. E as quantidades de ouro assim liberadas fluirão para uma utilização não monetária, ou seja, a utilização industrial. Mas nós já passamos essa fase, o ouro nem está sendo... Então nós não vamos guardar dinheiro, não precisa de dinheiro guardado. É tudo CBDC, é tudo dígitos. Então eles criaram uma ferramenta para tentar esse experimento maluco. E nós vamos ver onde Mises diz que, caso isso um dia fosse tentado, onde isso poderia acabar. E essa é a luta de nós, economistas austríacos, para acabar com esse poder. Quando o equilíbrio da economia uniformemente circular é finalmente atingido, não há mais encaixes. O ouro não é mais usado com propósitos numéricos. O Mises está numa fase, nós já estamos numa fase posterior e a gente sabe que não precisa nem disso. Os indivíduos e as firmas possuem direitos contra o Banco Central, cuja maturidade corresponde precisamente, deixa eu só tirar um zoom aqui para poder ver, precisamente às suas necessidades nas respectivas datas de suas obrigações. O Banco Central não precisa de reservas, já que a soma total dos pagamentos de seus clientes é igual à soma total das retiradas. Todas as transações podem ser efetuadas por simples transferência na contabilidade do banco, sem que seja necessário recorrer para a moeda. Assim sendo, o dinheiro nesse sistema não é um meio de troca, nem mesmo é dinheiro, é meramente, olha, presta atenção, é meramente um numerário, uma unidade contábil etérea e indeterminada. Etérea e indeterminada. CBDC. Com um caráter vago e indefinido, que é a ilusão de alguns economistas e os erros de muitos leigos têm equivocadamente atribuído para a moeda. A interposição dessas expressões numéricas entre vendedor e comprador não afetará a essência da transação,
Ela é neutra em relação às atividades econômicas das pessoas. Mas a noção de uma moeda neutra é inconcebível e irrealizável. Opa! Se fôssemos usar a terminologia imprópria empregada por muitos autores contemporâneos, teria de dizer: moeda é necessariamente um fator dinâmico. Não há lugar para uma moeda num sistema estático. Mas a própria noção de um sistema de mercado sem moeda é autocontraditória. Opa, então o que vai acontecer se eles conseguirem fazer isso? A construção imaginária de um sistema uniformemente circular é uma noção limitativa. No seu contexto, não existe mais qualquer ação. Epa! A luta consciente do ser pensante para diminuir seu desconforto é substituída pela reação automática. Então nós não vamos poder crescer mais, mudar o mundo. É ser um robozinho do sistema. Só podemos utilizar essa construção imaginária tendo sempre em mente o objetivo pelo qual foi criada. Queremos, em primeiro lugar, analisar a tendência existente em toda ação, no sentido de estabelecer uma economia uniformemente circular. Ao fazê-lo atingir o seu objetivo, num universo que não seja rígido e imutável, isto é, num universo que esteja vivo e não morto. Em segundo lugar, é necessário que compreendamos as diferenças de um mundo vivo, onde existe ação, onde nós queremos progredir, onde nós queremos existir, fazer um mundo diferente, e um mundo rígido. Isto só pode ser constatado pelo argumentum a contrário, proporcionado pela imagem de uma economia rígida. Desta forma, somos levados à percepção de que lidar com as incertezas do futuro desconhecido é inerente a toda ação. E que o lucro e o prejuízo são características da ação que não podem ser descartadas por crenças baseadas em desejos e não em fatos. Os procedimentos adotados pelos economistas, que têm plena consciência desses conhecimentos fundamentais, podem ser chamados de método lógico de economia, nós, economistas austríacos, em contraste com o método matemático, todos os outros econometristas, inclusive os monetaristas. Para concluir, está um pouquinho grande, mas eu preciso disso. Os economistas matemáticos falham por não considerar as ações que, na hipótese imaginária, que já nem parece tão irrealizável, que nem parece mais tão imaginário e irrealizável, de não surgirem dados novos. Esses dados novos não vão ser surgidos porque vão ser pressionados a não surgir, escravizado as pessoas, provocaria a instauração de uma economia uniformemente circular. Não chegam a notar a existência do especulador individual que age com o propósito de diminuir ao máximo possível o seu desconforto e não com o propósito de implantar uma economia uniformemente circular. Fixam sua atenção exclusivamente no imaginário estado de equilíbrio que o conjunto de todas essas ações individuais engendraria se não houvesse nova mudança nos dados. Ou seja, o empreendedorismo tem que acabar na cabeça desses caras. É um mundo de uma economia uniformemente circular onde nós somos autômatos. Eu vou parar por aqui a leitura, mas eu quero dizer para vocês, óbvio que um caos que vai ser instaurado num caso como esse da humanidade será, obviamente, não o final dos tempos, mas uma reestruturação. Uma reordenação mundial. Agora, o fato é que nós não precisamos passar por isso. Se nós conhecemos todos os problemas, se a economia austríaca está aí, está mostrando a que veio no governo Milei, que é o melhor dos caminhos para a prosperidade de uma sociedade, não há o que ser discutido. Chega de tentativas malucas. Chega de autonomia ou desautonomia de Banco Central na mão de tecnocratas, matemáticos ou de políticos. O que não tem que existir é o Banco Central. Eu convido a você que assistiu até agora, quase esses 10 minutos de vídeo, convide outros economistas que não sejam austríacos para discutir comigo e com Mises a qualquer momento. Fica o convite. E façam o curso de economia austríaca do ILAM. Lá se aprende de fato a ser um economista. Abraço a todos.